Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 219. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado, Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, no centro da bancada, um rapaz que adora a história campista, um pesquisador de mão cheia, Heitor Carvalho. Um prazer, Ricardo, Cris, Josiel, nosso amigo que está ali operando som. Boa noite a todos. Isso, e tem tudo a ver com o nosso programa, né? GoitaCast. Então ele vai falar aí da cidade dos Goitacazes, né, cara? Vai ser muito legal. Antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros. Começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira, que hoje veio torradinhas de alho. Vai, bicho, é viciante. Queralho? Queralho? Tô perguntando, né? Se queralho. Tem que dar dele, né? Cara, a gente tava aqui, a gente demorou pra entrar, porque a gente começou a comer a torrada, entendeu? E aí é viciante, cara, é muito bom. Não consegue parar, Não consegue parar, é muito... de alho, cara, ó. Queralho, torradinha de alho da Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Blandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também Capitão Brownies, que ainda vai chegar o brownie aí pra gente. Tá caminho. É o melhor brownie que existe na galáxia. E para você pedir, basta ligar pro DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos a parceria também da Ralph Ótica. Lá você vai encontrar o que você precisar em termos de oftalmologia, tá? Óculos escuros, claros, entendeu? Lente que escurece, como a minha, aqui ó, Transition. Ralph Ótica, Transition. Eu fiz lá, cara, com a Rosane Laterça. Você vai se surpreender com o orçamento, tá? E fica na Rua dos Andradas, 91, na Gema do Centro de Campos, tá? Ali perto das Andradas, né? Rua muito central. Miolo do centro. Miolo do centro. E temos também a parceria do Chico Lanches, Indiscutível. indiscutível, né? Somos fãs do Chico Lanches, nosso novo parceiro aí. E para você conhecer essas delícias, você vai entrar no @Chico Lanches Campos, tá? E lá você vai ter lá o menu de lanches, petiscos, pasteizinhos, entendeu? É uma beleza. Daqui a pouco vai chegar o nosso petisco aí, tá? Chico Lanches Campos, no Instagram. Tá online, ó. Ali, ó. Chico Lanches está assistindo a gente. No link da bio, você já cai lá para fazer os pedidos, tá? E tem uma novidade. Quem colocar lá no cupom GoitaCast vai ter 10% de desconto. Cara, já é barato. Você ainda vai ter 10% de desconto, tá? E se você quiser ir lá no Chico Lanches, fica lá na rua Edgar Nunes Machado, próximo à Fafic, tá? 43 anos de tradição, tá? É muito bom, cara, é muito bom, eu recomendo. Entendeu? O Chico Lanches, meu amigo aí, Felipe Rangel, dando a força a gente. Daqui a pouco vocês vão ver aí, tá? Lanche assim, maravilhoso, petisco. E foi engraçado, né? Que eu quis experimentar tudo, né? Nós já experimentamos petisco, lanches. Gordo é um problema sério. E aí minha sogra falou assim: pede uns pasteizinhos pra mim. Aí eu pedi o médio, mas parece que é grande, cara. Eu falei, cara, mas esse é o médio? Pô, fora a rapidez, eu pedi. Rapidez, cara. Foi ontem. Foi ontem que eu pedi. Aí, menos de 10 minutos, minha esposa pediu, ela, caramba, já tá no preparo. Doideira. E o valor do frete também é legal, é bem tranquilo. Bem em conta. Bem, então, hoje, né, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, né, que é a história da nossa cidade, que para quem não sabe é muito rica, né? Campos é uma cidade que já teve, né, uma importância muito maior do que hoje em dia. E o Heitor vai conversar com a gente. Mas antes de mais nada, ele vai se apresentar para quem ainda não conhece. Quem é o Heitor Carvalho?
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Heitor, tenho 21 anos e há 6 meses, basicamente, eu venho usando as redes sociais como um meio, né, de preservar a história da cidade, mostrar, levar isso para outras pessoas. Tenho feito isso tanto no Instagram quanto no TikTok, levando para todas as gerações, né, posso dizer assim, a rica história da nossa cidade. Interessante. Cara, eu me surpreendi com a sua idade. 21 anos. Não tinha falado antes. É verdade, cara. 21. Ah, mas tem cara de novo. Né? Não, sim, e eu comentava lá em off, né, sobre um outro cara, pesquisador que veio aqui, que ele tinha só 25 anos, e o cara tem 21. Não falei nada justamente por isso. Tá certo. E é bem interessante, né, que o Heitor, ele põe vários vídeos, e ele faz de uma forma bem didática, usando a IA, que não fica aquela coisa cansativa, né, ele explicando as coisas, fica uma coisa bem didática, animado. Bem dinâmico. Bem dinâmico. E até porque a gente conversava em off, né? É muito difícil você conseguir alguns registros de campos. Exato. E aí você às vezes tem que apelar até para coisa de inteligência artificial, né? Com certeza. Como eu falava com você antes, Ricardo, às vezes a gente ouve as pessoas falando que o campista não liga para a história de Campos, que faz pouco caso da história, mas esse desinteresse pela história de Campos é um efeito dessa falta de preservação, como a gente conversava. Às vezes, para a gente encontrar um relato, um registro de algo que aconteceu na cidade, a gente tem muita dificuldade. E às vezes a gente só consegue ter acesso a certas informações através de pessoas, né, familiares de determinada pessoa, ou se for algum assunto específico. Só com uma pesquisa muito profunda, muito exigente, a gente consegue ter acesso. A gente tem uma certa dificuldade em encontrar muita coisa da nossa cidade, né? É isso que eu ia falar agora. Às vezes não é nem falta de interesse, né? Falta de acesso à informação, falta de divulgação da informação. Falta de fonte também, né? Sim. E se não tem essas informações, consequentemente, vai se criar esse desinteresse. Né? Pô, eu acompanhei muito seu conteúdo também, cara, muita história que a gente nem imaginava que sabia. Cara, muita coisa. E até eu achei interessante que ele conhece o Diogo Monteiro. Sim. Né, que faz aquelas restaurações, que gosta de pesquisar árvore genealógica. Muito legal, cara, muito legal. Eu acho assim, é um artista, né, cara? Exato. O cara é um artista. Com certeza. E ele fala de 2 pessoas que fazem parte da minha árvore, né? Que é o Barão de Miracema e também o Manuel, né? Que lutou na guerra, né? E o Manuel Teodoro, que faleceu com 21 ou 22 anos. 21 anos. 21 anos. Já chegou o nosso petisco do Chico Lã. Rapaz, o cara é rápido mesmo, hein? Brincadeira, hein? O motoboy tá entrando aí, ó. Eu acho que tá vindo Fórmula 1, O motoboy até entrou aqui. Tem uma balinha aí. Tem a balinha, chega a balinha. Sobremesa. E lembrando, gente, quem tá assistindo a gente, o link tá fixado aí nos comentários, tá? Pra você fazer seu pedido. O menu tá aí. E aí você entra lá no cupom e bota GoitaCast para ter 10% de desconto. Então, cara, eu falei, nossa, ele falou dos 2, cara. Eu assisti o vídeo, foi bem legal. E como que pra história é algo até, de certa forma, recente, né, cara? Sim, exatamente. E é bom sempre frisar o que me fez despertar esse interesse. O cheiro tá bom demais, hein? Desconcentra. Batata com costela. Nossa, eu vou até fechar aqui. Covardia. Vai se concentrar agora. Pena que quem tá assistindo não sente o cheiro, né? Não temos ainda a tecnologia ainda não. 18D. E é sempre bom frisar e reforçar o que me motivou a começar a contar sobre a história da cidade. A gente tem várias pessoas que fazem esse trabalho de preservação através das redes sociais e, a princípio, foi lá no TikTok, uma rede social muito jovem. Quando a gente fala de TikTok, as pessoas logo associam a dancinha. Nem precisa falar, né? E não é, gente, não é mesmo. Dancinha, a trends, a dancinha. É uma rede social que entrega muito. Muita coisa. Muito. Mas, pra muita gente, ela tem essa irrelevância. E... é o estereótipo, né? Exato. Usando essa rede social, eu pude perceber que tem
uma audiência muito jovem, né? E eu comecei trazendo esses conteúdos de campus, levando esses conteúdos sobre a cidade e fui gerando ali vários haters. Caramba! Sério? Da própria cidade. Né? Mas tem hater pra tudo também, Pra né? tudo, até da própria cidade. Rapaz. Campus tem hater, né? É. E esses haters... É macaense, será? Campista. Campista mesmo. Campista raiz. E surgia vários comentários, né? De jovens, principalmente. Por que eu nasci nessa cidade? Essa cidade é longe de tudo, não tem nada de interessante. Colocando o campus lá por debaixo de tudo. E eu fiquei pensando, será que essas pessoas falam isso porque realmente elas podem comprovar que tudo isso é fato? Ou elas julgam a partir de quando nasceu? Nasci em 2005. Então, eu posso julgar a partir de 2005. Do que eu vivi na cidade. Exato. Mas antes de tudo isso, aconteceram vários fatos. Tivemos várias pessoas que marcaram a história da cidade. E às vezes, por uma coisa ou outra, a pessoa anula todas essas histórias, né? Sendo que tudo isso que ocorreu teve outras importâncias nacionais, internacionais da própria cidade. E às vezes a pessoa fala isso, né? Que Campos é o fundo de poço, é tudo de ruim, sem saber um pouco da história da própria cidade, de onde nasceu. Né? Já de vez em quando aparece, né, alguns vídeos relacionados à nossa cidade. Pra mim também o TikTok, o que eu reparo nos comentários é exatamente isso, o pessoal falando muito mal da nossa cidade. E aí, o público geralmente é o público mais jovem, né, geração Z. Exato. Eu sou geração Z, mas eu não faço isso não. E aí, perdão. É isso que eu concluindo, a galera taca muito hate mesmo na cidade. Sim, e sem saber. Então eu pensei o seguinte, e se eu for esse intermediário para trazer a história da cidade e mostrar para as pessoas, principalmente para os jovens, que a cidade tem história, exatamente, tem motivos para que eu possa me orgulhar. A gente também tem vários motivos para poder julgar, para poder falar isso em qualquer lugar, mas na nossa cidade de Campos, nós temos muitos motivos para poder se orgulhar. Nosso amigo Ricardo é prova disso. Com certeza. Muitas figuras relevantes, né? Relevância nacional, inclusive, eu estava conversando com os amigos esses dias. Eu estava falando sobre o Nilo Peçanha, né? E eles não sabiam da história do Nilo Peçanha. Pô, o É o nome de uma escola. O Brasil já teve um presidente. Sim, nome de uma rua, Avenida Nilo Peçanha. Que é campista, e eles ficaram de caramba, já teve um presidente dele, campista, eles ficaram admirados. Eu me senti um intelectual, né? Passando essa informação para eles. Presidente negro do Brasil. Exato, e o 7º presidente negro. Entendeu? Perdão, o 7º presidente do Brasil. E ele, cara, ele foi um grande incentivador do ensino técnico. Sim. E foi o primeiro presidente a ter funcionária mulher. Funcionária pública. Então, o cara foi assim... O cara, meu amigo, só que parece que não se fala muito isso também. Eu acho também, falta um pouco disso na escola, cara. Também. Fica só aquela coisa muito superficial. A história é muito importante, cara. É algo questionável isso, porque jovens, a maioria desses jovens que faziam esses comentários, até hoje fazem esses comentários, estão estudando. E, às vezes, esses relatos negativos, esses comentários negativos, vêm por conta da falta de conhecimento. Eles, estando na escola, né, talvez não tenham conhecimento que Nilo Peçanha foi um presidente negro, o primeiro presidente negro do Brasil, e único, e campista. E eu sempre gosto de frisar o seguinte: campista do interior de Campos. Porque Nilo Peçanha era lá de Morro do Coco. A gente tá... nem do centro, né? Exato. Interiorzão. E hoje já é difícil acesso. Daqui até o Morro do Coco. É um chão. Uma hora. Imagina lá no... Você paga até pedágio pra você chegar no né? Imagina no século XIX o Morro do Coco. Nossa, não tinha nem coco ainda. Era só o morro. Não tinha. Então, imagina naquela época. Ele é até uma figura que a gente pode usar para motivar. Sim, os jovens do interior, é verdade. Às vezes a gente vê, né, vários comentários do seguinte: tá bom, tô no interior, tô num lugar mais esquecido, numa cidade esquecida, mas hoje, com várias ferramentas que a gente tem na era que a gente vive, imagine Nilo Peçanha lá naquela época. Naquela época o cara conseguiu chegar onde chegou, né? Verdade, cara. Na presidência da República. Vindo de Morro do Coco. Morro do Coco. E hoje a gente tem telefone, a gente tem um computador, a gente tem a internet, a gente tem vários meios que podem nos levar a vários lugares do mundo.
Só que, por muitas vezes, essas ferramentas que temos hoje é usada de forma errada. E por ser usada de forma errada, os jovens, não só jovens, mas eu friso jovens porque eram eles que me criticavam. Não me criticavam, mas sabe o que acontece, Heitor? Tem muito adolescente de 56 anos. Ricardo. Entendeu? Mais ou menos. Você puxa lá o histórico da internet, é Virgínia, é Vini Júnior, é Neymar. Mas o cara não se interessa, cara, tá ali na mão para pesquisar sobre o Nilo Peçanha, sobre a cidade, mas não, ele só quer pesquisar sobre coisa fútil. Sim. Entendeu? Sim. Uma pergunta, Heitor, você é um cara novo, mas você já ouviu falar na velha surda da Praça Nossa? Não. Não, né? Então, não vai adiantar muito eu falar isso com você. Mas para quem tá assistindo a gente, era um dos principais personagens da Praça Nossa. Certo, pra galera dos anos 90. De 80 para 90, né? E o humorista que fazia a velha surda era um campista. Era o Rony Rios, cara. Além de humorista, um excelente veterinário, sendo considerado um dos maiores do Brasil. E ele foi presidente do Sindicato dos Veterinários de São Paulo. Olha aí. Campista. Entendeu? E era um baita personagem da praça. Ele era o salário mais alto da Praça Nossa. Que ele tinha outros personagens também. E se você pesquisar, você vai ver. Era bem legal. Então, Campos é assim... É uma fábrica de talentos. E quanto mais a gente... Bailarina. Você falou sobre isso na sua página. Sim. Né? Temos o Tunico Pereira. Também. Que eu acho interessante que o cara leva Campos pro personagem. Ele consegue, ele tem moral pra isso. Uhum. Fala do Goitacás. Usa, né, os nossos registros linguísticos, né? Lamparão e tal. E ontem eu tava assistindo a reprise de Vale Tudo, a Vale Tudo mesmo, de 88. E teve uma hora que o cara falou assim: cara, meu irmão perdeu tudo, aí foi lá morar com não sei quem em Campos. Campos, né? Porque houve um tempo que Campos era só Campos. Depois que passou nesse negócio de Campos dos Goitacazes, que eu acho difícil de falar, mas, né, as pessoas sempre erram. Campos de Goitacazes, Campo do Goitacazes, Campo Goitacazes. Menos o nome real. Menos o nome real. Mas eu acho que isso se deve muito, não quero entrar em polêmica, isso se deve muito à política. Também. Né? Querendo ou não, a gente vai entrar nesse assunto. Não tem como. Que a política, que eu acho que o declínio de Campos é uma coisa de 50 anos para cá ou menos. Isso para a história são dias. Uhum. Então a gente não pode jogar no lixo uma cidade por 50 anos e o passado, cara. Sim. Glorioso. Exatamente. Entendeu? Até o nosso carnaval, eu acho que só perdia pro da capital. Hoje nem carnaval nós temos mais. Não existe. Mas é culpa da cidade? Mas não. tem o Sambódromo. De 200 milhões, né? Foi Não 100. 100. E o maior palco aberto da América do Sul. Exato. Latina. Da América Latina. Latina. Sim. Então, a culpa será que é da cidade? Ou será que é dos governantes Gestores. que são escolhidos por nós? Nós escolhemos. Exatamente. E você falou sobre esse cuidado com a história, falou sobre a bailarina. Sim. Hoje, dia 20 de maio, Aí, ó. Mercedes Batista completaria 105 anos. Mercedes Batista foi a primeira bailarina negra a fazer parte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela é campista. Mas aqui em Campos nós não temos nenhum monumento ou algo que faça... Cara, isso é inaceitável, cara. A maioria das pessoas nem sabem da existência da Mercedes Batista. É uma injustiça com a própria história. Tanto dela, né? E a cidade junto, né? Mas no Rio de Janeiro, que não é a cidade natal dela, tem um busto contando uma biografia, né? De quem era Mercedes Batista. Mas na própria cidade da Mercedes, nós não temos. Tem nenhuma menção. Nada, Então, nada. é por isso que muita gente nem fala que é daqui. Sim, sim. Na verdade, tem o Centro da Mulher, se não me engano, que leva o nome de Mercedes Batista. Mas eu penso assim, quem que vai passar por lá e vai ter o interesse ou a ideia de querer pesquisar o nome... O nome desse prédio é Mercedes Batista. Quem deu o nome Mercedes Batista? Tá, quem deu? Mas
Vai ser só um nome qualquer. Exatamente. Cara, não existe uma curiosidade, por exemplo, de procurar saber até os nomes das ruas, Sim. entendeu? Que cada rua carrega uma história. Eu tenho certeza que muita gente passa pela 28 de março. Por que 28 de março? Nem lembro que é o aniversário da cidade, né? 28 de março. Fica tudo muito prático. Tudo muito prático. Então, cara, eu acho que é aquela coisa. Eu acho que o povo foi perdendo o interesse, né? Essa questão cultural foi ficando de lado. E o viralatismo. Que Campos tem muito isso de valorizar muito o que é de fora, sendo que a gente tem o melhor, de repente, aqui. Exatamente. E às vezes a pessoa mora num lugar tão histórico como Campos, mas vai para Petrópolis e outros lugares visitar. Não que tenha algo de errado nisso, mas às vezes ela não sabe. A gente não pode nem julgar ninguém ou apontar o dedo para ninguém, porque às vezes ela não busca saber a história da cidade, porque ela não sabe, não tem algo que venha motivar, nada que venha incentivar as pessoas, os próprios campistas, a procurarem, a descobrir, a ter um interesse por saber a história da cidade. A gente citou Nilo Peçanha, mas existem vários outros. Mercedes Batista é um exemplo muito próximo, porque hoje seria o aniversário da Mercedes, né? Aí, ó. E Ela poderia estar viva, né? 105 anos. sim, sim. Poderia, Ela inclusive, faleceu estar em 2014, né? Muito recente. É recente. É um exemplo também, você vê até na nossa arquitetura. Você vê no centro, tem vários prédios históricos que estão se deteriorando, estão abandonados, largados. Aí do dia pra noite é demolido, surge o estacionamento. Caiu. Cai, pega fogo, um prédio pega fogo do nada. Exatamente. E surge um estacionamento logo depois. É verdade. O que tem nascido de estacionamento tá brotando pra caramba aí. A gente falou, você falou em prédio. Ontem, a Lira de Apolo, Sociedade Musical Lira de Apolo, completou 156 anos. E o prédio que era a sede da Lira de Apolo tá completamente abandonado. É, aquilo ali desde quando eu era criança que tá. Tá do jeito que tá. Que falava que ia reformar, que ia fazer. Restaurar, mas continua do mesmo jeito. Tá só a fachada, daqui a pouco também. Nem isso vai estar mais de pé. Você vê que a gente tinha a livraria mais antiga do Brasil, que já foi matéria de Fantástico. Não tem mais. Acabou também. Cara, eu fiquei tão triste, cara, sabe? Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal mesmo, cara. Entendeu? O Diogo Monteiro tá assistindo a gente, fala sobre o Manuel Teodoro, meu tio, cara. Cara. Manuel Teodoro, eu tenho certeza que muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia tendo parentesco com ele. Olha só, que absurdo. É a rua da Caixa Econômica da película, leva esse nome, né? Manuel Teodoro. Em todo o centro a gente passa por diversas ruas que carregam o nome dessas figuras e muitas vezes, na maioria das vezes esquecidas, né? Manuel Teodoro foi o primeiro a assinar o livro dos Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria, que tem rua também com esse nome. Também tem uma rua com esse nome. E foi algo que aconteceu e tem o nome da rua. Por que tem o nome da rua? Tá, porque... Só não para nem pra raciocinar nem por um segundo. Por que é esse o nome da rua? Voluntários da Pátria. Diogo falou, Diogo, né? Diogo Monteiro. Há também um outro parentesco dele com alguém da atualidade. Mas ele tá se referindo a Manuel ou o Barão? Ele falou ali do parentesco com o Barão de Miracema. O parentesco com o Barão, há também outro parentesco dele. Eles eram irmãos. O Manuel Teodoro e o Barão de Miracema eram irmãos. Então, e eles eram tios do meu trisavô. Olha aí. Que era Manuel Mariano de Almeida. Você descobriu isso, cara, sou Diogo Monteiro. Esse parentesco, sim. Eu sei que eu tenho a certidão de óbito dele lá em casa. Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1960. Então, minha mãe não conseguiu conhecer por um ano. Agora, meus tios mais velhos conseguiram conhecer meu trisavô. Olha aí. Foi algo que eu citei até lá no Instagram sobre se as ruas da cidade contassem a própria história. Por exemplo, a gente tem a Manuel Teodoro, a gente tem também Nilo Peçanha e diversas outras ruas que carregam o nome de alguma figura que foi muito importante para a cidade, para o Brasil. Se essas ruas tivessem ali alguma forma de colocar uma breve biografia de cada figura dessa.
Acredito que Busto, isso... né? Alguma coisa Busto, sim. Algo que gere esse interesse por conhecer, saber a história da cidade. Eu recebo vários comentários nos conteúdos que eu trago sobre o seguinte: você tem nos despertado esse interesse. Então é algo que a gente vê que é um efeito de um problema. É a consequência da falta de incentivo. Não tendo incentivo, consequentemente, as pessoas não vão ter Não vai ter interesse. né? Dificilmente uma pessoa vai se interessar por pesquisar algo sobre a cidade, sobre a história, né? Nosso amigo Gabriel Maia tá aí. Ah, na grande live. Gabriel. Faz um trabalho excelente também Sim, sim. de restauração aí, animando, né, as imagens através de... Eu acho que ele fez o primeiro vídeo, eu acho que eu vi com o IA sobre campos na década de 40. Foi Eu ele acho que fez, foi né? o primeiro, eu acho que foi ele sim. E o Diogo Monteiro está dizendo o seguinte, que há sobre também você. outro parentesco dele com alguém da atualidade, o apresentador. Foi isso que ele quis dizer. Você que não entendeu. Eu que não entendi. Tá bem devagar. Mas quem será, então? Eu sei que eu tenho parentesco também com a Fera de Macabu, Ó, que que legal. foi o último brasileiro a ser condenado à pena de morte. Tá, né? Maneiro, né, cara? Que orgulho. Que orgulho. Né? Então, agora eu fiquei curioso, Diogo. É de você. Você não entendeu ainda? Ele falou Manuel Teodoro que tem parentesco com você. Ah, tá. Isso tá que entendeu agora? Então, né? O Pietro tá dizendo ali, aproveitando o tema de hoje, tem uma boa notícia pra compartilhar. Acho que o Heitor vai gostar. Diga aí. Pô, mas todo mundo tá com suspense. Tá bom. O Calma. Pedro também falou que aqui parece que no bairro tem uma rua que carrega o nome da Mercedes. E que no mapa não aparece. Isso, né? olha lá. Às vezes tem. Não. Há supostamente uma rua com o nome dela aí perto da Rede Aurora. Mas no mapa aparece com outro nome. E tem vários lugares que também... Tem algumas ruas que em Campos também que eles mudaram o nome, né? Às vezes um político entra e muda o nome pra homenagear alguém dele. ou- Também. Acontece. Aí isso acaba acontecendo. Diga aí, Pedro, a novidade. Pietro, aí é sacanagem. A gente tava falando sobre as coisas que se perderam na história de Campos. Né? Hoje eu passei e tava reparando a ponte de ferro. Ah, meu Deus. Mais uma coisa que se perdeu na A cidade. primeira, né? A Foi primeira ponte. Foi a primeira ponte. Então, você falou sobre isso, né? Que antes era muito complicado, que tinha que ir do barco e tal. Era difícil acesso É, àquela ponte. 1873? 1873. 73. Isso. A ponte de ferro foi literalmente um divisor de águas, né? Divisor de água. A Boa. ponte foi um divisor de águas para a cidade, porque antes da construção da ponte tinha uma dificuldade muito grande na travessia, era feita através de canoas. Então, imagina, a gente consegue ter uma noção Um trabalho. do trabalho que era, né? E eu estou estudando sobre isso ainda, pesquisando sobre isso ainda, mas uma coisa interessante nessa história da ponte é que foi criado, né, uma maneira de atravessar de canoa que tinha algo preso de um lado do centro e do outro, e puxava e chegava no outro lado, né? Chegava ali no Guarulhos, no Jardim Carioca, e chegava no centro. Funcionava como motor, né? Sim, sim. E a ponte de ferro, também chamada de ponte de pau, antes. A ponte teve muito dedo do Barão da Lagoa Dourada, sim, que teve também uma história trágica na ponte de ferro. Apresentei um projeto de criação de honraria na Câmara para pessoas que... Olha. Ó, que legal, que legal. Ah, garoto de ouro. Tem, se eu não me engano, Pedro, tem uma honraria lá na Câmara para historiadores, pesquisadores. Não me lembro bem. Eu acho que tem. Mas interessante. Gostei demais de saber disso aí. Então, voltando a falar da ponte, né? A ponte foi um divisor de águas e depois de mais de 150 anos, hoje a gente tá com a ponte interditada, a gente sente, né, a falta que essa ponte faz. Isso nos dias de hoje. E a gente, outra vez eu digo, imagina naquela época.
a dificuldade que é a travessia. Mas também a população aumentou, né, cara? Claro, com certeza. O que eu tava comentando com a minha esposa, né? Eu acho que deveriam construir mais passarelas só para pedestres e bicicletas e, entendeu? Espalhar mais. Porque, por exemplo, quem mora ali no Jardim Carioca, às vezes só quer atravessar para vir pro centro, não precisa andar tanto, né? Bota a passarelazinha, Sim, é uma opção, né? entendeu? Para desafogar as pontes também. Como tem na ponte evitar lá até acidentes. na ponte lá do Ferreira, né? Não me lembro o nome da ponte agora, mas a ponte de retorno Ponte do fundão, né? Que o pessoal fala, ponte do fundão. tem ali a passarela, Passar por baixo dela. que adianta demais o trajeto de quem quer atravessar de um lado pro outro. Dá um cadinho de medo passar ali embaixo. O cara treme tudo, né? Quando passa um carro em cima. Mas, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe. Aqui perto tem uma cidade chamada Italva, que é a cidade do quibe. Sim. Então lá tem um festival Muito do conhecido. quibe, tem a festa do quibe e tal. E nós não temos nada do chuvisco em Campos. Não tem um Festival festival. chuvisco, né? Entendeu? Poderia ter, festival. Que é Usar isso, cara, a nosso a favor. identidade da nossa cidade. Você tem. Quando você vem ou de Vitória ou do Rio, não tem um portal de entrada na cidade, coisa que tem até em Raposo, que é um distrito de Itaperuna. Então, Nossa, pra pessoa que não conhece, tirar uma pessoa nem de sabe outro que chegou na país, cidade. ela entra e sai de Campos sem Entendeu? saber qual cidade que é. A única essa coisa aqui. que tem na entrada da cidade lá é o Eu Amo Campos. Mas foi até o que verdade. eu comentei outro dia com os seguidores. Eles também levantaram esse debate do seguinte: quem chega em Campos ou passa por Campos, que muitas pessoas não vêm para a cidade, mas passa pela cidade, e o que a cidade apresenta? É verdade. Quais são os cartões postais, Nada, os nada. pontos de referência? Às vezes só um engarrafamento ali na rotatória. Meu cara, A antiga rotatória já. Então, a pessoa, sei lá, um caminhoneiro passa por Campos, chega aqui em Campos e tá, o que Campos tem? Mas, O que a pessoa vai levar para a terra dela de lembrança da cidade? impressão, né? Exato. Impacto, nada. Mês passado não, em fevereiro não, abril, mês passado. Eu fui no Rio e voltando do Rio, ali no final da ponte de Niterói, na volta, né, a gente tem um outdoor enorme falando sobre Niterói. Venha conhecer e se encantar com Niterói. Com 3 pontos, né, da cidade, pontos turísticos da cidade, o mercado municipal, o museu e alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Mas, querendo ou não, eu não fui em Niterói, mas eu passei pela cidade e vi o que a cidade tinha. Exatamente. Assim mesmo com Campos. Antes, até hoje, por algumas pessoas, é conhecido o trevo da entrada da cidade, né? O trevo do índio, mas nem o índio tem. O índio não tá lá mais. Sim, então a gente nem pode falar que é o trevo. Porque não já... Porque tem um índio e um chuvisco do lado. Sim, uma boa. Entendeu? Um grande chuvisco, né? Um chuviscão. Teve uma época que teve... Não. Tinha tipo um equipamento ali de petróleo. Não sei se ainda tem. do monumento lá. Tem. Monumento. Então, poderia ter todo mundo. Petróleo, chuvisco, o índio, que agora não é índio, mas é o indígena, né? Tem isso também agora. Indígena. O Gabriel perguntou pra mim se não tem chuvisco aqui pra petiscar. Chuvisco não, mas tem, ó, torrada da Boutique do Pão, de alho. E, ó, Chico Lanches. Chico Lanches aqui, ó. Tá aí o link pra você entrar no cardápio e pedir. Põe lá no cupom GoitaCast 10% de desconto. É um negócio que, rapaz, a gente tá aqui, o cheiro, pena que você não pode sentir aí, cara. É muito bom. Daqui a Pietro pouco a disse gente ali, vai travar tudo aqui. O trevo do índio nem índio tem mais. É Campos e ninguém. Pois é. Dá um pulinho lá no YouTube, José, que o Gabriel fez uns comentários lá interessantes. Ele tá dizendo ali, vocês estão bem acompanhados, aí tu é fera. Aí depois ele comentou, os próprios políticos que temos hoje são desinformados de nossa história. Isso é verdade, cara. Outro dia... E desinteressados também, né? Sim, uma pessoa fez um comentário que eu achei interessante, dizendo que deveria ser um critério para os políticos da cidade conhecer a história da cidade. Eu não acho nada ruim, né? Não sei se Eu acho que deveria ser obrigatório. Já que você quer governar aqui nessa cidade, ajudar a Tem que decidir o conhecer. futuro dessa cidade, Conhecer, cara. Tem que conhecer quem fez a cidade, né? Quem construiu toda a história. E hoje, quando a gente vê Barão de Miracema, Nilo Peçanha,
muitos nomes de rua aí. Benta Pereira. Benta Pereira. Poxa, Guerreira. A gente não pode esquecer dela. Que isso? E que dá nome à escola, dá nome à Sim. rua. Já estudei no Benta. A gente vê esses nomes e a maioria dos nomes do passado, dessas figuras, tiveram participações políticas. E eles não faziam nada na intenção de que um dia teria um nome numa rua, daria nome para uma escola. Eles fizeram pelo bem da população, né? Para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Fez o que tinha que fazer, Fizeram a né? diferença e Exatamente. acabaram entrando na Pela história. causa, não pra entrar pra história, mas entrar. Sim. E foi uma pergunta que me fizeram: será que os políticos de hoje vão se tornar nome de rua algum dia? Deus queira que não. Não sabemos. Se essa foi a intenção, talvez não aconteça, né? Eu lembrei, sabe que agora que Eu não vou falar o que eu pensei que vai dar problema. eu lembrei da sessão da Câmara que teve, que um certo vereador aí levou um balde de esgoto pra tribuna. Não sei se você lembra disso. Cena grotesca. Tivemos esses acontecimentos aí. Será que vai ser lembrado um dia isso aí? E se for, imagina, né? Imagina. Eu não vou, não. Vai ser Eu não lembrado. vou falar o que eu tô pensando. Não com motivo de orgulho. Não. É cocô, presidente. Eu acho assim, uma dica que eu dou aí pra quem tá assistindo, cara, tenta pesquisar campos de 50 anos pra trás, cara, pelo menos. Porque assim, o imediatismo é horrível, cara. Entendeu? O que nós temos hoje não reflete o passado. Então procura. A história tá aí pra isso, né, cara? Que já pensou se você só conhecesse desde a data que você nasceu pra frente? Uhum. Entendeu? Quer dizer, eu ainda sou mais velho, mas você só soubesse de 2005 pra frente? Uhum. Complicado, cara. Imagina exatamente isso. Como é a visão de cada pessoa a partir daquela data. Imagina quem nasceu na pandemia. Se ela for considerar só a cidade, o Brasil, Nossa. só a partir disso. Imagina como é que vai ser. Não soubesse como é o mundo antes, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, é o interesse, a curiosidade. Eu vejo que o jovem hoje não tem mais curiosidade de pesquisar uma coisa. Tá com tudo na mão. Talvez seja facilidade, né? Também. Talvez fosse Mais difícil, teria esse interesse. É verdade. Exatamente. E às vezes a pessoa fala assim, cara, cultura inútil. Que cultura inútil, cara? Você saber da sua cidade, da sua história, as suas Sua raízes. Né? Você tentar descobrir sua árvore genealógica, isso não é futilidade, muito pelo contrário, futilidade é assistir programa que fala de Virgínia, dessas merdas aí. Agora, cara, é sua história, é sua origem, cara. Pelo amor de Deus, acorda, cara. E lá no começo a gente falava sobre Nilo Peçanha, falei que ele é uma figura que serve de motivação para os jovens de hoje, porque mesmo lá naquele tempo, era de Morro do Coco, chegou onde chegou, foi presidente, foi deputado, teve grande importância para o Brasil. Inclusive, ele foi muito importante na abolição. Também. Muito importante mesmo. Tivemos também José do Patrocínio, que foi conhecido como o Tigre da Abolição, né? Conhecido nacionalmente e internacionalmente pela importância e participação que teve na abolição. Pietro falou uma coisa ali que eu achei bem interessante também. Será que os nossos vereadores conhecem metade dos presidentes que a Câmara teve? Que bom, cara. Isso aí é interessante, cara. Pietro, acredito que não. Sinceramente. Quase certeza. Quase certeza que não, né? Não vou generalizar isso, mas muitos acreditam que não. Não sabem e às vezes não têm interesse em saber. Porque todos eles tiveram e fizeram alguma coisa muito importante para a cidade. Outra vez eu contei sobre Ferreira Machado, que dá nome ao Hospital Ferreira Machado. Ele foi um presidente da Câmara. Lá na Câmara a gente tem a galeria dos presidentes, com as imagens, né, de cada um, e com o QR Code contando um pouquinho da história de cada um. Só que não tem como colocar todos, porque foram muitos. Mas eu acredito que não. Eu acredito que os vereadores, não só os vereadores, mas num geral, seria muito importante os vereadores terem esse conhecimento, porque eles participam, né, de tudo aquilo que os antigos presidentes, outros vereadores que marcaram a cidade também construíram tudo isso que hoje eles vivem. E a população, né, Campos, no geral.
A dica boa do Gabriel Maia ali, né? E dizendo que não podemos esquecer do Luiz Carlos de Lacerda, fundador do jornal O 25 de Março e criador do movimento que acelerou a abolição da escravidão da nossa cidade. Também. Olha só, cara. Uhum. Então, E cara, se a gente cativante. for, eu costumo dizer que Campos, a cada metro quadrado, tem uma história para se contar. E às vezes tudo isso é muito deixado de lado. A energia elétrica. Também. Eu ia falar sobre isso agora. Porque a gente sempre ouve que Campos foi a primeira cidade da América Latina a ter energia elétrica pública, mas isso entender melhor isso, né? isso às vezes passa de maneira tão desapercebida que se torna irrelevante. Soubesse o grau de importância disso, né? Cara, isso é muito importante. Imagina naquela época. É Como isso? 1883? Isso. Como isso repercutiu naquela época? Verdade. Imagina, é como se tivesse... Algo da NASA hoje, assim, essas foguete. coisas que a gente vê, assim, de outro mundo nos dias de hoje, né? É como se, sei lá, lançou o Instagram, ou sei lá, alguma coisa muito Revolucionário. revolucionária. Exatamente. E ali na Rui Barbosa, na frente da Receita Federal, a gente tem o poste, um poste daquela época, que tem ali uma placa dizendo, e às vezes ele, por ele estar onde está, não ter nada indicando o que aquele poste representa, nenhuma forma de preservar ele, passa desapercebido. É um poste que virou um poste qualquer. Sim, é um poste qualquer. Não só o poste que tem lá, mas como várias outras coisas na cidade. Em toda a cidade a gente sempre vai encontrar muitas coisas que carregam história, e por não ter esse cuidado, A valorização, né? a valorização não vai ter o interesse da população. Ó, por exemplo, ali onde hoje, né, é um outro Super Bom na esquina da 28 de março com a Felipe Web, ali aquele supermercado, ali foi um casarão que a Princesa Isabel frequentava. Uhum. Eu cheguei a pegar um pouquinho desse... Claro que eu não vi a Princesa Isabel lá, né? Então não sou tão velho assim. Mas aí eles destruíram ali, né? E na época foi o supermercado Ronset. Aí foram vários ali, hoje é super bom. Mas destruíram o casarão. Poderia manter o casarão. Você diz ali onde tem um ponto de ônibus, né? É onde é o super bom mesmo. Ah, sim, sim. Ali Porque é o casarão. do outro lado da 28 ali tem também. Sim, não, mas ali é algo mais recente, que tá acabando também. Também. Ali, o Heitor, eu cheguei a alcançar os velhinhos que moravam ali. Tinha criação de ganso ali, eu acho que era Dobermans na época. Legal. Entendeu? Mas infelizmente as coisas vão acabando. É só, como você falou, estacionamento, prédio. Estacionamento é difícil. Farmácia, né? Toda esquina tem uma farmácia. Entendeu? E quando eu falo de 50 anos, mas eu ainda lembro, por exemplo, eu lembro da Averge, que é a Associação dos Viajantes do Estado do Rio de Janeiro, que eu frequentei muito. Tá abandonado ali, quase em frente ao PU da Saldanha Marinho. Uhum. Entendeu? A gente tinha um carnaval. Eu cheguei a pegar um carnaval legal na cidade, que diz que só perdia pro do Rio de Janeiro, mas eu ainda cheguei a pegar um pouco ali anos 80, 90. Mas aí que tá, né? Aí foram se desinteressando pelo carnaval, construíram um mega sambódromo, mas aí não tem o carnaval na data certa, é fora de época, eu não entendi por quê. E aí cria essa questão, né, do carnaval fora de época. Por que fora de época? Por que não fazer na época? E nós só temos carnaval na praia hoje. Uhum. Só trilha elétrica, não tem aquele carnaval raiz de gente fantasiada e tal. Nada contra ter na praia, mas por que não ter os dois? Exato. Gente, é importante isso, é necessário. E o interessante da história, José, tem como subir um pouquinho os comentários aí? O Diogo falou um negócio. Ele falou sobre o Ferreira Machado. Manuel Ferreira Machado era tio primo da avó da minha avó de criação. Inclusive, existe uma história bem interessante. Que pode ter conexão com a criação do hospital dos tuberculosos. E a história é interessante porque quanto mais a gente procura, é como um tesouro. A gente vai cavando ali e sempre vai surgindo coisas novas, coisas que às vezes a gente não tem acesso, não tem informação em nenhum lugar, só tem relatos de familiares, né? E já aconteceu isso várias vezes, quando eu trago algum conteúdo, vem algum descendente, alguém que faz parte da família daquela pessoa que eu tô falando e conta relatos como esse, como o Diogo tá falando. Interessante. É muito legal fazer esse trabalho de pesquisa e registrar, né? Que às vezes muitas histórias acabam morrendo, né, com as pessoas mais velhas. Claro. Né? Se hoje a gente já tem muita dificuldade de encontrar
relatos da nossa própria história, imagine daqui a 10, 20, 30 anos. É verdade. O que eu faço hoje, eu uso como meio até de... não só meio, é o que eu faço. A preservação da história para fazer com que isso venha acontecer. Que outras gerações possam alcançar. Guardado para sempre. Claro. O Pietro tá dizendo assim, eu tenho uma polêmica sobre essa história da energia elétrica, mas vou guardar para debatermos quando o Heitor vier nos uma Aurora. Já fez um convite. Isso aí. Aceito, Pietro. Eu já vi umas polêmicas aí. Na verdade, eu já vi até dizerem que isso não é verdade. Mas a gente tem na cidade várias coisas que comprovam isso. Então, mas vamos guardar para debater. Mas assim, deixa eu entender uma coisa. Quando fala assim, a primeira a ter energia elétrica foi a pública de rua? Sim. Não foi geral assim? Não. Iluminação pública. E tem uma coisa que a gente tem vários comentários sobre isso, é que naquela época foi a primeira, mas teve, dizendo no linguajar mais popular, tiveram muitas gambiarras para fazer isso acontecer. Era algo muito novo, né? Sim, com certeza. Para aquela época, né? Sim. Hoje já tem gambiarra, imagina. Hoje tem muita gambiarra. Meu bisavô Domingos Peixoto é nome de rua em Farol. Foi dono de 20 alqueires, a qual ele... Litoral de Campos. Aqui. Ele se empolgou, o Diogo se empolgou. Ele tá lá só pesquisando ali. Onde é seca. É isso. Se a gente for buscar a fundo em cada história, a gente sempre vai encontrar muito mais história. E é tão interessante, né, cara? Sim, se torna muito interessante. É prazeroso fazer isso, cara. E se torna muito mais interessante quando a gente tá andando pela rua, quando a gente tá passando por algum lugar e a gente sabe a história daquele lugar. Pedro falou ali sobre a curiosidade daquele terreno do outro lado ali onde é o Superbom hoje. Pietro, eu não me lembro exatamente, mas eu já ouvi falar que era um casarão de alguém muito importante na cidade. Eu vou pesquisar mais sobre, mas ali foi casa de gente importante, de uma família muito importante na cidade. A gente passa pelo centro, a gente vê várias casas com aquela arquitetura, né, bem interessante de se ver. Eu digo sempre que as coisas antigamente eram muito mais bonitas do que hoje em dia. Não, com certeza. Sem dúvida. Era feito com cuidado, né? Caprichado. Muito bem trabalhado. Hoje é tudo quadrado. Minimalista, né? Eu acho que esse minimalismo acabou com a beleza. A graça. Você quer ver uma coisa? Eu adoro um azulejozinho, aquele azulejo que faz um desenho. Coloridinho. Agora não, eles botam um piso na parede, mas se é piso, é pra pisar. Eu não vou pisar na parede porque eu não sou lagartixa. Uma história interessante comigo que você postou nesses dias foi a história de Donana, que eu já morei em Donana há alguns anos Ela foi atrás. assassinada, né? Não, acho que eu tô confundindo essa a história. Pimenta. Que teve a outra... outra situação, Morava lá, o pessoal sempre falava, Donana vem de Dona Ana, mas eu nunca soube quem era essa Dona Ana, fui descobrir. O Diogo tem algo pra falar sobre Dona Ana também. Que eu acho que é igual Santana, que é Santa Ana, Santana. Pode ser também. Eu acho que Dona Ana é mais ou menos isso aí. Quando a gente faz a junção mineira, que eu gosto de fazer muito isso, né? Juntar os nomes, juntar, com a preguiça de falar. E o Dona Ana, o nome já entrega muito, né? Dona Ana. Só que, vou parar pra pensar, vou associar quem foi essa dona? Foi isso. Igual lá 3 vendas. Tem 3 vendas. 3 vendas, literalmente 3 vendas. O nome surge a partir de 3 vendas que tinham ali. É lá naquele lugar onde tem 3 vendas. Sim. E uma coisa que eu não entendo, cara, não sei se você vai saber me explicar isso. Por que Campos dos Goytacazes colocaram um Y e um Z se não é assim? Porque o certo seria I e S. Campos, na verdade, tantas outras coisas foram mudando com o tempo, né? Isso tem a ver com, parece que com o alfabeto, não sei exatamente, não vou dizer nada aqui, não vou afirmar nada para poder não falar algo errado. Mas o Goytacazes, Campos não, mas o Goytacazes já teve uma outra forma de ser escrita. Paraíba Grafia, tinha H no... Isso é verdade, às vezes muda. Muitas palavras mudaram, né? Mas, será que não foi meio que modismo, não? Que adoram colocar um Y nas coisas, assim? Fiquei curioso com isso aí agora. Eu Sério também. que a energia elétrica começou a ser testada? Eu fiquei curioso agora. Pedro, já me disseram, semana passada isso, disseram que
o primeiro lugar a ter, né, a energia na cidade foi lá na Baixada. Não me lembro onde exatamente, mas foram que falaram, né? Foi o que disseram. Eu acho que até pelo espaço, né? Pelas dimensões do local, de repente. Sim, sim. Tá aí uma curiosidade interessante. Agora, Não, porque eu não sei. você falou, Heitor, da possibilidade de algum vereador virar nome de rua. Mas para isso ele tem que morrer, né? Ninguém quer morrer pra ser homenageado, né? Comecei a gostar da ideia. 25 nomes novos. Não adianta, não vai entrar mais 25 no lugar e nada muda. Eu não conseguia não falar. Assim, nada, Ricardo, nada contra ter algum vereador de hoje em dia que se torne o nome de rua algum dia. Mas é o que eu repito. É não ter a intenção de virar nome de rua. Porque nenhum dos que se tornaram tiveram essa intenção. Você acha que eles iam imaginar que um dia eles iam se tornar o nome de uma rua? Dar nome a uma escola? Nossa, vou inaugurar hoje um quebra-molas lá na Nildo Cardoso. Nossa! Rapaz, olha, vou te dizer, cara. Mas é o que eu digo, cara. A gente tem que olhar um pouco mais no retrovisor, ampliar esse retrovisor, esquecer essa história recente. Uhum. Porque senão você fica naquela, cara. É igual você comparar. Vamos levar pro futebol, né? A seleção brasileira. Olha mais pra trás, você vai ver que a seleção já foi melhor. Uhum. Mas a gente também, cara, tem que. Pra melhorar, a gente tem que pesquisar mais, tomar cuidado ao votar, entendeu? Exatamente. Tudo isso influencia. Influencia, cara. A política é fundamental para isso. E às vezes a gente encontra a própria população falando, né? Essas coisas que os políticos não preservam e não têm interesse. Mas quem colocou eles lá foram nós. E eu vejo uma preocupação muito grande com o executivo, mas ninguém se preocupa com o legislativo. E tá aí o problema. Que quem resolve, no final das contas, é o legislativo. Que é quem cria as leis. Uhum. As pessoas nem lembram, né? Não, é só o executivo. É só presidente, governador e prefeito. Não, cara. Não. Muito pelo contrário. Entendeu? O José fez sinal ali, Heitor. Temos aí 2 minutinhos. Vou deixar com você as considerações finais. Abra seu coração para quem está assistindo o Goitacast, para esse povo pesquisar mais sobre a nossa cidade. Então, a todos que nos assistem, Ricardo, Cris, perdão, esqueci. Josiel, que está aí nos ajudando. A todas as pessoas que nos assistem, vão nos assistir depois, eu carrego uma frase comigo que eu sempre digo que Campos precisa conhecer Campos. Boa. E isso tem a ver com eu e você. É quase um autoconhecimento. Sim, né? Exatamente. E conhecer a própria história não é nada irrelevante, não é nada passado, coisa velha, como muita gente pensa. Para a gente poder traçar um futuro, a gente precisa saber de onde viemos. Exatamente. E é muito importante com que todas as pessoas, os campistas, conheçam a própria história. Não só para se tornar um assunto de conversa. Cheguei a um lugar, vou contar sobre minha cidade. Não, mas também. E não usa a história só para passar de ano na escola. Cara, se aprofunda, cara. É muito legal. Exatamente. O nome já diz a história, a sua história. Entendeu? As suas origens, de onde você veio. E às vezes você tem algum familiar, tem alguém que fez parte dessa história e você não sabe. Porque você não pesquisa. Você não tem o interesse em saber, né, sobre essa história. Se você não tem interesse em história, você, a partir de agora, talvez queira saber mais, Heitor Carvalho CG no Instagram. Eu trago diariamente, semanalmente, conteúdos sobre a história da cidade de forma descomplicada para que você possa entender e possa guardar, levar para a vida. Recomendo muito. É isso, o Goitacast vai ficando por aqui. Lembrando que a gente está sempre nas redes sociais, @Goitacast, @Rede Aurora Play, sempre às quartas-feiras, das 21 às 22 horas, e também na TV Aurora. A gente está todo dia na TV Aurora, tá? Sempre às 23 horas. Como que eu chego na Rede Aurora? Você pode ir no site, que é Rede Aurora Play. Rede Aurora Play.
Nem ele Rede sabe. Aurora Play, redeauroraplay.com.br. Deve Não ser que isso. antes era tvaurora.com.br, mas é redeauroraplay.com.br. E lá tem o aplicativo. Você pode ter o aplicativo e o Goitacast repete todos os dias às 23 horas. Tá bom? E é isso. Até lá. Valeu!